and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do segundo ano do Sophomore Year, para mais um ano letivo de língua inglesa. Deixa eu tentar me posicionar aqui melhor. Agora sim, eu ficar no meio, né, um pouquinho. Mas agora eu desapareci, agora sim. Muito bem, alunos do segundo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais um ano letivo 2026. Eu estou aqui mais uma vez com vocês, assim como no primeiro ano. Retornamos aqui no segundo ano, espero também estar com vocês lá no terceiro ano. E eu sou a teacher Patrícia Recher, para quem me conhece, para quem chegou agora, welcome, sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai começar um ano letivo bem bacana, temos muitos assuntos importantes. Eu vou ficar apenas com a unidade 1, a Unit 1. Na unidade 2 vocês vão ter a presença da professora Samara. Lá ela vai trabalhar com outros assuntos com vocês. Nessa unidade 1 nós vamos trabalhar muito com tempos verbais. Vamos finalizar os tempos verbais que começamos a ver lá no primeiro ano e vamos finalizar aqui no segundo ano. Ou seja, as minhas aulas da unidade 1 são todas sobre tempos verbais. Vocês vão aprender muito sobre interpretação de texto, coisas que levam a fazer uma interpretação de texto melhor. Lá com a teacher Samara temos aulas sobre isso lá, mas antes também tem outros assuntos envolvendo gramática que vocês vão trabalhar com ela. Nessa aula de hoje, na aula 1.1, tem um assunto bem legal, bem simples, 3 situações que a gente usa muito no dia a dia e vamos aprender a falar isso em inglês. A partir da aula de amanhã, no caso da aula 2, né? Vamos deixar assim. E algumas aulas nós vamos falar sobre um tempo verbal muito importante da língua inglesa, que é o present perfect. E aí, logo em seguida, nós vamos ver todos os tempos verbais, os tempos perfeitos. A gente viu até agora, lá no primeiro ano, os tempos simples, presente, passado e futuro, do simple present, past simples ou simple past, e o simple future ou future simple, dá para falar das duas formas. A gente também viu os tipos contínuos desses tempos simples, present continuous, past continuous, future continuous, e agora a gente vai entrar na seara dos tempos perfeitos, que são aqueles tempos que são um pouco mais diferenciados, e tem aí que você tem que prestar um pouco mais de atenção, sobretudo no presente perfeito, que é o tempo verbal mais difícil da língua inglesa, e é um tempo verbal que você precisa realmente prestar atenção, porque ele não tem uma ponte que você faz para o português. Às vezes essa ponte é legal você fazer, ponte do português para o inglês, nem sempre é legal. Então aqui você tem que prestar um pouco mais de atenção. Parte da aula 2, tá? Recado tá dado. Let's get started. Vamos começar a aula 1.1, agora sim, apontando para cá, 1.1. A aula 1.1 que vai falar sobre o quê? Vamos descobrir? Let's find out. Agora mesmo, deu probleminha aqui no meu bichinho. Deu probleminha. Deixa eu virar aqui a página que também deu probleminha para virar. Problemas técnicos. Agora sim, esse é o assunto da nossa aula. Used to, be used to, get used to. Perceba que tem aí coisas em comum sobre essas duas situações. Agora funcionou. Temos aqui essa palavrinha em comum, certo? Cadê? Essa palavrinha está em comum com todas aqui. Então, ela tem uma coisa para dizer. A gente já vai falar sobre os 3. Vamos começar com esse para depois ir para esses 2 aqui. Vamos ver o uso da forma verbal dessas 3 palavrinhas, características de cada uma. E claro, as always, formas afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos começar. Let's get started com used to. O used to, olha lá. O significado está aí na tela para vocês. É exatamente isso que significa. Eu ainda estou acostumada, porque esse aqui é um estúdio que eu não gravo tanto tempo aqui. Agora, assim, costumava. Quando você quer falar de algo que você tinha o costume de fazer lá no passado, é uma coisa que você era acostumada a fazer, mas você não faz mais, você vai usar a estrutura de used to. Agora sim, essa estrutura que você está vendo aqui, claro que vão ter algumas nuances para você usar esse amiguinho aqui. Vamos entender o que é isso? É uma expressão utilizada para expressar ações regulares no passado e que não acontecem mais. Já foi, já deu. Tem até uma outra palavrinha que você pode usar também nessa situação que a gente vai ver daqui a pouco sobre ela, mas basicamente você usa esse used to. Detalhe, quando você olha para a palavrinha used to, você consegue enxergar aí uma palavrinha conhecida, que é a palavra usar. Exatamente. Essa palavrinha aqui, ó, esse used, é um verbo de tradução que na tradução ele vai significar usou, né? No passado eu usei, tu usou, I used. E assim, dá para usar ela dessa forma assim. Só que quando ele se junta com essa partículazinha aqui, ó, o to, aí a gente vai ter uma outra tradução, uma outra situação, que é justamente essa questão de costumava. Quando você costumava fazer alguma coisa, deixava de
e agora não faz mais, isso ficou no passado. Por exemplo, quando eu era criança, eu costumava brincar muito lá fora com os meus amiguinhos. Não faço mais, porque além de não ser criança, né, eu não tenho muito tempo para brincar. E agora a gente vai entender sobre affirmative sentences, porque é assim que a gente vai aprender como é que a gente vai fazer essas frases na afirmativa, negativa e interrogativa. Tem toda uma lógica para você fazer isso. Regras são importantes e elas são mais fáceis para quando a gente quer realmente aprender. Quando tem regra, fica muito mais fácil. Eu acho mais fácil. Quando não tem regra, que vai ficando um pouquinho mais complicado, porque você tem que conhecer quando não tem regra. Quando tem regra, perfeito. Então, ela quer essa estrutura. Tá muito ruim de vocês enxergarem? Vamos lá para a tela para vocês verem que essa parte é importante. Let's go! Olha aí, você precisa do sujeito. Claro, obviamente, pode ser um pronome pessoal, pode ser nome próprio, nome de um lugar, não importa. Sujeito, na sua frase afirmativa. Logo depois, a estrutura de used to, que ela é fixa. Ela vem para todo mundo. Não tem erro, ela vem logo seguida do sujeito. E ela vem desta forma aqui, você não vai alterar absolutamente nada nela. Logo em seguida vem o verbo, que é a ação que você costumava fazer e não tem mais esse costume. Pode ser qualquer verbo, um verbo que seja tanto o verbo de ação e um verbo de estado. Também nós vamos ver isso daqui a pouco. Qualquer tipo de verbo você coloca aqui. Então, este verbo ele vem na forma base, portanto, sem conjugação. Ou seja, tu não vai se importar, se preocupar em, ai meu Deus, como é que eu coloco esse verbo aqui? Ele tem algum sufixo, tem alguma coisa no final? Não tem nada. Ele vem na sua forma base. Porque ele vem acompanhado desse to, e você lembra lá que todos os verbos no infinitivo vêm acompanhado com to, basicamente todos, não são todos. Então, o clássico to be, que é o verbo seria estar, ele não está conjugado, porque ele está com essa partículazinha logo que antecede ele, beleza? Estão sabendo disso? Muito fácil. Vamos ver uma frase aqui. She used to play volleyball for the local team, but she's too old now. Então, aqui eu quero dizer o quê? Ela costumava jogar voleibol para o time local, mas agora ela é muito velha para isso, né? Muito velha, já deu o tempo dela. Então, aqui é uma frase grande, onde a estrutura de used to aparece logo aqui. E quando eu tenho aqui nessa vírgula, eu tenho uma outra frase com um conector, que é esse conectivo but, que dá um contraste. E aqui eu tenho uma outra frase com outra estrutura verbal, que é basicamente estrutura com o verbo to be. She is, aqui está contraído com o sujeito. Então, she is, ela é muito velha agora. Mas a primeira frase antes do conector é a frase com a estrutura de used to. Logo aqui do lado eu tenho uma outra frase. Vamos lá. We used to go to the beach every summer when I was a kid. O que quer dizer isso? Nós costumávamos ir para a praia todo verão, quando eu era criança. Temos até uma foto para ilustrar esse exemplo para vocês. Quando eu era criança, eu tinha esse costume de ir para a praia. Nós tínhamos, porque aqui eu coloco nós. Beleza? Aí foi a borracha, não sei porquê. Estrutura de used to fixa, não mudei nada, depois de sujeito. Verbo, que é a ação que eu costumava fazer, que é o verbo go, na sua forma base, sem nenhuma conjugação. E o resto da frase para fazer sentido, né? Para a praia, todo verão. Aí aqui eu tenho um outro conector, que é o when, que está conectando uma outra frase, que é quando eu digo que eu era criança, usando o verbo to be no passado, né? E o substantivo criança. Muito bem, agora vamos ver para fazer frases na negative sentences, ou seja, forma negativa, sentenças negativas. Vai ter uma mudança aqui. Presta bastante atenção nessa mudança. O que acontece? Na forma negativa e também na interrogativa, você vai precisar usar o did. Nós aprendemos lá no primeiro ano, no passado simples, que o did, além de ser um verbo de tradução, que vai significar fazer no passado, ou seja, fez, fiz, dependendo do sujeito que você for utilizar, ele também é um verbo de quê? Auxiliar, um verbo auxiliar. E ele auxilia, precisa estar lá por algum motivo, que gramaticalmente é correto ter que usar ele. Então, nós temos o did aqui logo depois do sujeito. E depois do did, você vai ter que usar o advérbio de negação not. Porque sem ele, não tem negação. Então, não tem como, você precisa usar. Os dois, inclusive, podem vir contraídos, ficando deste jeito aqui, que você aprendeu lá no primeiro ano comigo, didn't. Então, ele pode vir desse jeito também. É bem formal, mas muito utilizado no dia a dia. Muito bem?
E aqui você tem a estrutura agora, perceba, houve uma mudança. Quem sabe me dizer que mudança teve aí? A mudança nessa estrutura do used to. Perceba que aqui está faltando o quê? Uma palavrinha, aliás, perdão, uma letra, que é o D. O D foi embora. Por que o D foi embora? Aqui nós temos o D e aqui ele foi embora. Isso aqui vocês aprenderam lá no primeiro ano. Foi embora porque em frases negativas, interrogativas, usando o passado, por exemplo, você não vai deixar o verbo no passado. E o verbo é esse aqui, use, que tá muito feio, né? Vamos combinar? O verbo é esse aqui, use. Melhorou um pouquinho. Ele é assim, quando eu transformo ele no passado, eu apenas coloco o D. Por quê? Porque ele é um verbo que é um verbo regular. E verbos regulares, eles são acrescidos de D, ED e IED ao fim do verbo, dependendo do verbo. Como esse verbo termina com a vogal E, então eu só acrescentei o D naturalmente. Mas as frases negativas e interrogativas, ele não vai ser usado assim. Então ele volta na sua estrutura normal. Claro que na hora de falar, às vezes você nem percebe isso. Até porque aqui você não vai pronunciar esse D, galera. Esqueci de falar. Esse D não é pronunciado. Não é. Quando ele é usado no passado normal, como verbo usar, ele é pronunciado. Mas quando você usa na estrutura de used to para dizer que é algo que você costumava fazer, você não vai pronunciar esse D não, tá? Então ele tá aqui mesmo para fins de escrita, não para fins de fala. E aqui você nem usa eles na forma negativa. Logo em seguida vem um verbo que você costumava fazer as coisas, e aqui eu tenho um exemplo. It didn't used to be so crowded in the shops as it is nowadays. Não costumava ser tão movimentado, não, tão cheio de gente, vou colocar assim, nas lojas como é hoje em dia, né? Porque as pessoas hoje têm mais dinheiro para fazer compras, creio eu. Então aqui eu tenho o sujeito, a estrutura didn't, que é did not, used to, que é fixo, e o verbo da ação, que aqui agora é o verbo to be, que significa ser ou estar, e aqui eu vou traduzir para quê? Para não costumava ser, porque o contexto me pede para traduzir para ser, que é o contexto aqui de ter muitas pessoas nas lojas hoje em dia. Aqui eu tenho essa frase. I didn't used to talk too much. Eu não costumava falar bastante, como eu falo agora. Então não tinha esse costume, aparentemente hoje eu tenho. Nas frases interrogativas, mesma questão da frase negativa, você ainda vai continuar usando did, que inclusive ele não tem tradução. Perceba que aqui a mesma coisa, você não traduz, ele só está ali mesmo para questão de gramáticas do passado, que é necessário usar ele, beleza? Mas ele não tem a tradução, logo em seguida tem sujeito, mais a estrutura de used to, que é fixa, mais o verbo da ação ali, que você disse que costumava fazer alguma coisa. E, obviamente, se você estiver escrevendo, galera, põe o ponto de interrogação, question mark, é importante que venha. Não te custa nada colocar esse ponto de interrogação. Olha só, did she used to have a long hair? Ela costumava ter um cabelo longo? Did she used to have a long hair? Did you used to like to go to concerts? Você costumava gostar de ir para shows? Aí aqui eu tenho vários verbos, né? O costumava, o gostar e o ir, porque foi necessário, né? E esse like, que é o verbo aqui que eu estou pedindo para ser usado, que era o que eu costumava o quê? Gostar, mas gostar do quê? De ir. Preciso colocar um outro verbo. E perceba que esse outro verbo, ele vem também no infinitivo, sem conjugação, e a presença do to aqui se fez necessária, porque eu não estou falando de verbos modais, onde o to não é necessário. E aí a gente entra nessa parte aqui. É a parte do would. Would é um verbo modal que acho que vocês já tiveram aula lá no primeiro ano do would. Comigo já? Não, com certeza, sem sombra de dúvidas. Vocês tiveram aula dos vários verbos modais e vocês aprenderam que o would lá, basicamente, vocês aprenderam ele como o futuro do pretérito. Que ele termina com aquele final ia, sabe? De receberia, falaria, gostaria. A gente usa o would para isso. Ele é como se fosse o sufixo ao fim do verbo e dá essa terminação aos verbos. Só que ele também tem uma outra situação, que é um outro sufixo, quando ele vem como pretérito imperfeito. Isso no português, fazendo essa ponte aí do português. E aí ele vai ter essa tradução no final de um verbo de ava. Por exemplo,
costumava. A gente tá falando de costumar, então eu costumava, por isso o would também é utilizado, porque ele pode falar de coisas nessa seara de falava, andava, costumava, entendeu? Esse ava no fim do verbo que a gente faz no português, ele além de ter esse final ria, ele também tem esse final ava. E aqui ele vai ser usado da seguinte forma: usados com verbos de ação e ações repetidas no passado. Esse would aqui, usado, porque não, é só uma palavrinha, né, galera? Muitas vezes em um tom de lembrança, história ou nostalgia. Ele também é usado com essa questão de dizer que você costumava fazer uma coisa, só que presta atenção, somente para verbos de ação, porque existem os verbos de estado. Esses eu não vou usar com would. Vou usar apenas o used to, vamos chegar daqui a pouco lá. Só que o would, ele dá uma ideia aí de lembrança, história, nostalgia. Tem uma coisa mais saudosa quando você usa ele. Então, olha só. When we were kids, quando nós éramos crianças, we would play outside until it got dark. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos lá fora até que ficasse escuro. A intenção é de mostrar saudosismo, nostalgia. Eu poderia usar o used to aqui no lugar do would? Com certeza. Eu poderia dizer sim. We used to play. Tranquilamente. A ideia seria a mesma. Só que aí usando o would, ele dá essa ideia de saudosismo, nostalgia. Aqui. On summer nights, my father would tell us stories. Nas noites de verão, meu pai contava pra gente histórias. Ele tem um tom aqui nessa frase, um tom emocional, mas emocional de recordação, que eu também poderia naturalmente utilizar o used to também nessa frase no lugar do would, sem mudar nenhuma questão da tradução. Só não traria essa questão da nostalgia do saudosismo muito mais forte. Já que com used to, o que acontece? Ele é usado tanto com verbos de ação, que são os action verbs, e também com non-action verbs, or stative verbs, / stative verbs, que são os verbos de estado, os verbos que não são de ação. O que são esses verbos de estado? Sentimentos, opiniões, posse, sentidos e estados mentais. Nesse caso, com essas situações, eu não posso usar o meu would de jeito nenhum, somente com verbos de ação. Então, existe essa nuance entre os dois. Veja bem, aqui com o verbo de estado. She didn't used to work in a hospital. Ela não costumava trabalhar em um hospital. Work é um verbo de estado. Agora, she used to love that job. Ela costumava amar aquele trabalho. É um stative verb, porque ele vai falar de quê aqui? De sentimento. Eu costumava amar aquele trabalho, no caso ela. Everybody used to know the answer. Ou seja, todo mundo costumava saber a resposta. É um stative verb, tudo bem? Porque eu tô falando o quê? De saber aqui. E aí já não vai entrar na minha questão de verbo de estado. Muito bem, tendo dito isso, a gente agora vai sair dessa parte do used to e do would e vamos entrar aqui. Vem aqui comigo, Rapidex. Na telinha para mim. Então, vamos falar agora de uma outra situação que também não é tão diferente assim, porque nós vamos falar agora de estar acostumado a. Agora sim, estar acostumado a. Ou seja, é um pouco diferente de costumava. Estamos falando do mesmo verbo, da questão de costumar, e tem uma certa nuance até no português, mas aqui você vai falar de estar acostumado a. Ou seja, é utilizado para indicar que alguém está acostumado a fazer algo. Claro que ela passou pelo processo de se acostumar, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, e aí agora ela já está acostumada. Neste caso, nós vamos utilizar a estrutura de be used to. Be used to, já te lembra o quê? Que tu vai usar o quê aí? O verbo to be. Esse be não tá aqui à toa não, meu amigo. Ele tá aqui, ó. Esse bichinho tá aqui. Por que ele tá aqui? Você viu, né? Ele tá aí. Ele tá aí por quê? Porque vai ser usado o verbo to be. Isso você já sabe. Então, você tá aqui conectando, linkando conhecimentos que você já teve lá no primeiro ano.
Vamos começar? Vamos lá para a tela, let's go. Olha só, vamos falar das affirmative sentences as well, também como a gente fez lá no used to. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, aqui para fazer uma frase afirmativa, usando a estrutura de be used to, você vai precisar do sujeito, naturalmente. Aí agora você tem o verbo to be. Só que esse verbo to be, você sabe que eles são vários verbos. Você não vai usar exatamente o to be, porque isso aqui significa que ele está no infinitivo. No presente, ele apresenta 3 verbos. Am, is, are. Isso você já viu lá no primeiro ano. E no passado, no past, ele apresenta 2 verbos. Was e were. Cada um tem sua posição, dependendo aí do pronome pessoal que é utilizado. Isso vocês já sabem, eu não vou repetir pelo tempo também que nós temos. E aí logo em seguida você vai usar a estrutura de used to, que é fixa. Perceba, ela é fixa, vem, mas o verbo que você era acostumado a fazer, ou que deixou de ser acostumado a fazer. E aí você agora tem uma questão nova, que é uma questão onde você vai utilizar o ing, o ing ao fim desse verbo que você é acostumado a não fazer. Detalhe, na hora que você traduz, você não vai exatamente traduzir esse ing que no inglês ele tem alguns significados, mas o clássico é deixar o verbo com a estrutura de algo que está acontecendo no momento da fala, no presente, ou que estava acontecendo no passado, ou que no futuro estará em andamento, ou seja, uma coisa de progressão. Só que aqui você vai colocar ele porque tem que colocar gramaticalmente é correto. A gente não vai fazer muita pergunta sobre isso. Tem que colocar, mas na hora de traduzir você não vai precisar traduzir isso não. Vai traduzir como se fosse realmente um verbo no infinitivo tranquilamente. Então vamos ver aí a nossa frase, a primeira frase. I am used to. Aí você tem aí a estrutura de sujeito, verbo to be, que aqui eu estou fazendo uma frase com a ideia de quê? De presente. I am used to waking up early. I am used to waking up early. Ou seja, viu aí que o meu verbo principal é o meu verbo wake e eu coloquei o ing no final dele? Detalhe, ele é assim, ó. O verbo é assim. Aí entra lá numa coisa que a gente aprendeu lá no primeiro ano, que é o quê? Como faz para colocar o ing ao fim do verbo? Aí tem as regrinhas lá, por exemplo, aqui a regra do e. Verbos que terminam em e, você o quê? Drop the letter I, você corta a letra e para acrescentar o ing. Isso para fins de escrita, porque na hora de você falar, não vai alterar em absolutamente nada. Mas lembra, tem que colocar em ing, sim, ele vem. Então, I am used to waking up early. Tradução, eu estou acostumado a acordar cedo. Perceba, eu não traduzi esse ing aqui. Eu não vou falar, eu estou acostumado a acordando cedo. Não, faz nem sentido, né, galera? Então, é só para vocês saberem que esse verbo agora vem acrescido do ing, diferente lá do used to e do would. Muito bem? Agora, falando no passado, que alguém estava acostumado no passado. Anna was used to the cold weather. A Ana estava, não é mais está, acostumado com o quê? Com o tempo frio. Percebeu uma diferença aqui? Bem, a diferença, meus amigos, é o quê? Que depois do used to nessa frase, nós temos um verbo de ação. Já depois dessa frase aqui, a gente tem o quê? Um substantivo, the cold weather. Um artigo e o quê? Um adjetivo e logo seguido um substantivo. Neste caso, nós não temos um verbo, então não vai precisar ser preciso, é bom, né? Só para deixar claro. Não precisa colocar esse ing quando você não tem um verbo. Então, posso dizer que Ana estava acostumada a fazer qualquer coisa que não seja uma ação. No caso aqui, ao tempo frio, tranquilamente, não tem esse lance do ing. Nas frases negativas, da mesma forma lá que a gente viu no primeiro. Mas só que aqui agora a gente vai trabalhar com o quê? Com o verbo to be depois do sujeito também. Da mesma forma lá na frase afirmativa, de be used to. Aí agora temos o advérbio de negação, not, que vem do lado do verbo to be e do lado da estrutura fixa de used to. E perceba uma diferença. Qual é a outra diferença? A diferença é que o used to agora também você não vai precisar tirar o D, galera. Não vai precisar tirar o D mais. Porque nós não estamos mais falando de passado simples.
de passado, de costumava. A gente está agora falando de uma outra questão, mesmo que você use o passado aqui do verbo to be. Então, o de vem nas estruturas de negação, interrogação e afirmação também. Logo depois, a ação que você está acostumado, ou estava acostumado, ou irá se acostumar, né? Enfim, com o verbo e o ing que é fixo em todo o verbo agora. Olha os exemplos. My friends, sujeito. Aren't, que é o verbo to be, com not. Aqui eu usei uma frase no presente, usando o verbo to be are, que é o verbo do plural, já que eu estou falando de meus amigos ou minhas amigas. Used to, que é a estrutura fixa. Working, que é o verbo com ing, at night. Então, meus amigos não estão acostumados a trabalhar à noite. Eles não têm esse costume, não estão acostumados. They weren't used to the loud noise. Aí aqui uma outra frase, onde a estrutura depois de used to vem o quê? Vem algo que não é verbo, vem aqui uma questão, a mesma coisa, um artigo, um adjetivo e um substantivo. Muito bem? Então, eles não estavam acostumados ao barulho alto. They weren't, porque aqui é passado, o verbo to be do passado. Portanto, vai ser, eles não estavam acostumados ao barulho alto. Alto e noise é barulho. Nas interrogativas, aquela questão. Para fazer pergunta, você sabe que no inglês quem vai para frente sempre é o verbo. O verbo que comanda aqui é o verbo to be. Pode ser no presente, pode ser no passado ou pode ser no futuro. Então, o verbo to be mais o sujeito, estrutura fixa de used to sempre vem, e o verbo da ação com ing, ou como vocês viram em vários exemplos, depois do used to pode vir um substantivo, que pode também ter um adjetivo antes e assim por diante. Olha essa frase. Are you used to live in a big city? Are you used to live in a big city? Você está acostumado a viver, a morar numa grande cidade? E aí essa é a única pergunta que eu trouxe aqui na forma interrogativa deste caso. Bem, esse foi sobre o be used to, que é essa outra estrutura que a gente usa, mas nesse caso para falar de quê? De coisas que nós estamos acostumados ou não estamos acostumados e assim por diante. Agora a gente vai entrar numa outra seara, que é a seara do get used to, que é a terceira e última dessa aula. Get used to. Percebeu? Mesmo o used está lá, vai aparecer, vai continuar isso. E agora a gente vai ter o acréscimo desse verbo, que é um verbo coringa no inglês. Esse get, ele é muito utilizado. Eu já devo ter falado isso para vocês em algum momento lá no primeiro ano. Retorno a falar aqui. Temos um dicionário só para ele. Ele é um verbo irregular, o passado dele é got. Vamos ver também exemplos com o passado dele aqui. E ele vai trazer uma outra situação para isso. Olha só o que ele vai significar. Ali, ó, significado. Acostumar-se a ou ficar acostumado com. É a questão ali, é o que vem primeiro, antes do used to e antes do be used to. Eu só não comecei com ele porque eu não quis, mas ele é como se fosse a primeira coisa antes de falar as outras frases, porque é usado para indicar que o sujeito está no processo de se habituar / acostumar a fazer algo. Aí você está naquele processo, né? Estou me acostumando, estou me acostumando a tal coisa. Depois que você está acostumado, você usa o be used to. E depois, quando você, né, já não faz mais o que você costumava fazer, aí você vai usar a estrutura de used to, porque ficou no passado, você não faz mais. Então, agora é o get used to. Vamos entender ele um pouquinho. Let's go. Lá para a tela. Eu deixei bem claro que existirão variações. E existirão variações para dedéu, gente. Aqui algumas coisas vão permanecer com as do be used to, como, por exemplo, utilizar o verbo principal, que é a ação que você está nessa situação de se acostumar, no processo de se acostumar. A ação também vem seguida de ing, de ing. Vem sim, da mesma forma do be used to, beleza? A estrutura de used to também ela é fixa. Ela é fixa. O que vai mudar é o get. Esse amiguinho aqui, ele vai mudar. Ele vai mudar para vários tempos verbais.
Ele pode ficar no passado, ficando got. Ele pode ficar no presente contínuo, usando a estrutura aqui ó, de presente contínuo, is getting. O que é isso? O verbo to be mais um verbo com ing. Só que nesse caso, esse ing aqui, galera, você vai traduzir para esse negócio de ando, indo, algo que está realmente sendo, está tendo progressão, diferentemente desse último ing, que você não vai traduzir para essa ideia. Aqui, questão gramatical um pouquinho mais pesado, porque aqui você vai mexer com várias variações, como eu disse aqui. Eu não trouxe todas as variações da questão do get used to, que eu também posso usar outro verbo no lugar dele, mas eu trouxe o suficiente para vocês, que eu acho que muita informação pode também confundir a cabeça de vocês, e não é muito legal. Mas vamos lá. Vamos para a primeira frase. You quickly get used to using the brakes. A menina aqui toda assustada porque ela estava numa aula de direção e ela está aprendendo a usar os freios. É aqui que ele quer dizer. Você rapidamente se acostuma a usar os freios. Então, ela está ainda no processo de se acostumar. Então, você se acostuma a usar os freios. E aqui, Dani is getting used to waking up early because of her new job. A Dani está se acostumando a acordar cedo por causa do novo trabalho dela. É que ela está se acostumando, não é estou acostumada, é um processo. E isso é muito dito aqui, ó, estar, o verbo to be, getting used, aí vai ser se acostumando, né, acordar cedo. Na minha próxima frase, agora eu tenho aqui a estrutura de passado. Passado, voltamos a utilizar a questão do did aqui. Então, são várias variações. Então, aqui saímos, vamos dizer, digamos, do presente para o presente contínuo, digamos que é isso, e vamos para o passado agora de novo. Então, I didn't get used to the new routine. I didn't get used to the new routine. Ou seja, estamos usando aqui essa questão do quê? Do passado, onde eu tenho o did, mais o not aqui, aquela coisa que a gente comentou lá no início da aula, igual que vocês aprenderam no primeiro ano. Get, que vem na sua forma do presente, porque eu estou usando did. Se eu não estivesse usando did, eu usaria o got. E a estrutura de used to, que é fixa, e aqui eu não tenho um verbo, perceba, não tem nada com ing aqui no final do used to, porque sempre vem quando você usa um verbo. Aqui eu tenho o quê? Um substantivo, um adjetivo e um substantivo, e antes um artigo. Então, olha só. I didn't get used to the new routine. Não me acostumei à nova rotina. Não me acostumei à nova rotina. Aqui a tradução vai ser essa questão de não me acostumei, porque eu estou usando passado. Então, eu não me acostumei a esse processo dessa nova rotina. Mas eu ainda posso me acostumar, né? Porque tem jeito para tudo, né? Só para uma coisa sabe muito bem qual é. Já aqui na minha outra frase, perceba, eu estou usando a estrutura do verbo modal can. I can't get used to. I can't get used to the idea that you're grown up now. I can't get used to the idea that you're grown up now. Ou seja, eu não consigo me acostumar com a ideia de que você é adulto ou crescido agora. Aqui é a mesma situação, eu não estou usando um verbo depois da estrutura de used to, como aqui. Eu estou usando um substantivo, uma outra ideia. Eu tenho uma outra frase aqui, né, com o sujeito e verbo to be, que está contraído depois desse that. Só que aqui é a estrutura de get used to, que eu estou usando agora com can. Por quê? O can é o verbo poder, é o verbo conseguir. E aqui eu estou dizendo que eu não consigo. I can't, eu não consigo. É na negativa, tem um not aqui contraído. Ou seja, eu não consigo me acostumar, get used to, me acostumar. Esse get used to vai ser essa questão de me acostumar. Eu não me acostumei, eu não consigo me acostumar com a ideia de que você está crescido. Aqui eu não me acostumei com a nova rotina, porque eu estou falando do passado aqui. E aí na forma interrogativa, né? Porque aqui a gente estava na negativa, onde tem o not, todos estão contraídos aqui. E na negativa aquela questão. Mais variações também, perdão, interrogativa, aquela questão.
mais variações também. Só que aqui o que acontece? Quem vai para frente fazer a pergunta depende. Pode ser qualquer um que vá para frente, dependendo se você estiver falando em qual, dependendo do tempo verbal que você estiver usando, qualquer um pode ir para frente. Como aqui eu estou usando o tempo verbal do futuro, o will foi para frente, que é um verbo modal do futuro. Não é o único futuro do inglês, você sabe, você aprendeu comigo lá no primeiro ano. Mas aqui a estrutura de will vai para frente. Aqui quem foi para frente, como é passado, a estrutura de did foi para frente na forma interrogativa. E aí depois você tem sujeito, é uma coisa aqui. A estrutura de get used to, que é fixa para todo mundo. Logo em seguida, você tem um verbo que apresenta esse ing. E aqui também a mesma coisa, o verbo que apresenta esse ing e o resto da frase. Então vamos lá. Will you get used to speaking less? Will you get used to speak less? O que é isso? Você se acostumará a falar menos? Você vai se acostumar a falar menos? Né? Que as pessoas falam mais o vai acostumar. Mas esse acostumará seria muito essa questão do will. Esse vai se acostumar, eu acho mais questão do be going to, né? Que é o futuro com going to, mas também tanto faz. Did he get used to being home during the quarantine? Ou seja, did he, essa questão aí você sabe, né? Que é essa questão do passado simples. Porque você está usando o did aqui. Get está na sua forma normal, porque o did não deixa você usar o verbo principal no passado. Se fosse uma frase afirmativa, ficaria he got used to being e não o did aqui. Beleza? Isso tudo, gente, que eu estou falando são coisas que vocês aprenderam lá no primeiro ano. Estamos fazendo uma grande reflexão de tudo que aprendemos no primeiro ano nessa questão. Então, did he get used to being? Ou seja, ele se acostumou a ficar em casa durante a quarentena, que foi uma coisa que aconteceu há alguns anos. Todo mundo remember, todo mundo lembra, né? E é isso. Foi aí as nossas questões de used to, be used to e get used to. E agora é o momento da nossa prática. Let's practice. Vamos praticar? Olha aí. Na primeira, she, temos uma partezinha que está faltando. E aqui, be very confident before she changed schools. E agora, qual é a resposta correta para essa minha pergunta, pela minha frasezinha, aliás? Ela, aí nós temos aqui a estrutura de used to. Primeiro que a gente não viu nada de used to, a gente não viu nada com S. Já tiro aqui. Isso aqui pode estar correto, não sei, mas vamos deixar ele aí. Isso aqui está corretíssimo, se for uma frase afirmativa, pelo visto é. Aqui poderia também ser usado, dependendo do verbo que for utilizado. E aqui, essa estrutura não está combinando aqui. Não está combinando aqui, porque faltaria algo aqui. Então, não, essa estrutura também não existe aqui. Então, letra A e letra E foi embora. Eu poderia usar a estrutura de letra B se caso fosse uma frase negativa ou interrogativa, o que não é. Não vejo ponto de interrogação e não vejo nenhum advérbio de negação como not. Então, não é o caso. Beleza? Olhando mais, eu vejo que o verbo que ele está utilizando, que é o verbo be, que vem logo depois da estrutura de used to, você sabe muito bem, o verbo be, ele é um verbo que não é um verbo de ação. É um verbo de estado. Portanto, a estrutura de you to não vai ser usada aqui porque o be não se usa com would. Então, sobra o quê? Sobra a estrutura de used to, que é a minha resposta correta. Ou seja, she used to be very confident before she changed schools. Ela costumava ser bem confiante, isso aqui é um falso cognato, não é confidente, sim confiante, antes de ela mudar de escola. Na nossa segunda frase e última, a gente tem aí they, alguma coisa, the cold weather because they live in Canada. Eles ou elas, alguma coisa do cold weather. Então aqui eu não tenho um verbo, porque se tivesse um verbo aqui, esse verbo teria que estar com ing no final, já que as minhas estruturas apresentadas aqui são estruturas com get used to, a estrutura de be used to, estrutura de get used to, be used to e be used to. Só que aqui o be used to ele está exatamente
com be, né? Então, não sei se seria ele. Vamos lá. They get used to the cold weather because they live in Canada. Será que é o get used to the cold weather? Eles estão se acostumando? Não, aqui a gente está falando do quê? Ele está falando a ideia aqui que vai tirar o get used to para o be used to, sabe o que é? É a frase que vem depois desse conector aqui. É o contexto. O contexto está dizendo o motivo aqui, o motivo que eles moram no Canadá. Então, se eles moram no Canadá, então eles já se acostumaram. Então, eles não estão no processo de se acostumar. Então, aqui a ideia, com certeza, essa questão de que já se acostumaram. Portanto, não vamos usar a estrutura de get used to aqui, não. Então, nem a letra A, nem a letra C, nem a A, nem a C, a D também nem pensar. E aí a gente não vai usar a letra E simplesmente porque é um verbo no singular. E eu não vou usar o is para o they de forma alguma. Eu vou usar o verbo to be no plural, porque afinal de contas eu estou falando de eles e elas. Então, they are used to the cold weather because they live in Canada. Eles estão acostumados ao tempo frio porque eles vivem no Canadá. And that's it. Uau, até eu fiquei cansada. Muita coisa falada hoje, muita coisa dita, porque são assuntos, né, que a gente fala muito. Eu espero que vocês tenham aprendido o máximo que vocês possam ter aprendido. Eu sei que a estrutura de get used to, ela pegou um pouco mais, porque são várias estruturas e várias variações, mas variações de coisas que você, inclusive, já viu comigo lá no primeiro ano. Temos aula de review, temos atividades. See you next class. Bye, bye.